porque a tua palavra é sobrenatural. E quando ela é proclamada, nós tocamos o mundo sobrenatural. Tanto a mim, Senhor, feito meio de transmissão desta palavra bendita, quanto os meus irmãos, que nós sejamos agora encharcados pelo Teu Espírito, Senhor, a fim de que as nossas limitações sejam completamente eliminadas e Tu possas suprir todas as nossas capacidades intelectuais e espirituais, a fim de que possamos receber esta palavra, que ela more em nós, faça parte de nós, e ao sairmos daqui, possamos vivê-la e aplicá-la. E nós te agradecemos por tamanha honra, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Você já está aí. Meus amados irmãos, depois que nós recebemos preciosas lições do Senhor Jesus Cristo sobre o assunto oração, que está no Sermão do Monte, muitas lições, a tal ponto que nós passamos os 2 últimos domingos, Fátima, trabalhando e nos enriquecendo apenas e tão somente com a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Eu estou falando do que a Bíblia chama oração dominical e que nós nos acostumamos a chamar oração do Pai Nosso. Passamos 2 domingos nos enriquecendo com esta oração. E descobrimos que esse assunto é tão vasto, é tão rico, pastor Edson, que daria até para montarmos um seminário aqui sobre o assunto oração e aberto, com perguntas, respostas e debates. E levaria tempo para cá, porque o assunto é vasto. Mas do ponto de vista da pregação, ele também possui diversos modos de ser visto, diversos ângulos de ser encarado. Essa matéria, oração. E de tudo que nós vimos até agora, surge uma pergunta que não quer calar. Que pergunta é essa? Depois de tudo que foi visto, pastor Luiz, o que será que é o mais importante numa oração? O que será? Precisamos saber isso, porque todos nós oramos. Qual é a condição essencial? Qual é o requisito fundamental para que você e eu possamos, deixar o que está no nosso coração sair pelos lábios em oração e aquilo que nós estamos dizendo e penetrando os ares, entrar nos céus, na sala do trono e ser ouvida por Deus. E mais do que ser ouvida, será atendida. O que será que é mais importante na oração? O texto que vai nos inspirar esta manhã está no Salmo 66, a partir do versículo 16. Eu convido a ler comigo o texto base desta manhã. Está no Salmo 66, a partir do versículo 16. Já estamos todos lá? Só quem chegou à página, diga aleluia. Pouca gente. Estamos precisando de exercício. E agora? Quem chegou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Já está melhor.
Ainda falta um pouco, eu espero, porque o texto base precisa ser lido. Então diz o Salmo 66, a partir do versículo 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus. Olhe para cá, por favor. Temer a Deus aqui significa prestar reverência, respeito, ter temor de ofendê-lo. Tem alguém aqui que tema a Deus? Diga amém. 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 Então é conosco mesmo. Vinde, pois, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca. Esse é um outro modo de dizer, eu orei. A Ele clamei com a boca. Com a língua o exaltei. É um outro modo de dizer, eu louvei o Senhor. Agora preste bem atenção no versículo 18, porque o modo como está escrito não é muito claro. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olhe para cá. O que o salmista está dizendo é o seguinte: se o meu coração permanecesse vaidoso, se eu não tivesse olhado para mim, para as minhas fraquezas, fragilidades, para o meu pecado, se eu não tivesse me arrependido, se eu não tivesse me prostrado e me quebrantado diante do meu Deus, o Senhor não me teria ouvido. É isso que ele está dizendo. Versículo 19. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Oh, glória a Deus. Então hoje é para que você termine todas as suas orações com esse grito triunfante, sabendo que Deus tem atendido a sua oração, que Ele não rejeita a sua oração e que Ele não separa você da graça dele. O assunto é a graça e a verdade, ainda estamos, o tema ainda é o Sermão do Monte, e o título, para você que às vezes pede lá o marquinho, o título da palavra de hoje que Deus traz para nós é a oração que Deus ouve. Primeira parte. A oração que Deus ouve. Eu começo contando uma história. Meu irmão Djalma. Eu li uma vez um calendário Luz e Vida. Antigo isso, hein? Tudo que eu falo é muito antigo, a começar pela Bíblia. Eu li num calendário Luz e Vida a história de um pastorzinho, um jovem, um adolescente, um rapazinho que era pastor de ovelhas. E ele, então, uma manhã de domingo, estava guiando o seu rebanho, tomando conta dele, guardando e guiando. E quando ele estava andando, como era manhã de domingo, ele começou a se encontrar com pessoas bem vestidas, que iam para o culto, Bíblia e as pessoas bem vestidas. E como Deus sabe fazer bem as coisas, de repente, de dentro daquele pastorzinho veio uma vontade de orar, de se prostrar e de orar. Mas havia um grande problema. Nunca alguém líder o havia ensinado a orar. Ele não sabia orar. Não sabia nem por onde começar. O que é que eu vou fazer? Ele pensou. Eu não sei orar e nem sequer ler corretamente. Ele era assim. Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou
Ele não sabia orar, mas ele se ajoelhou, irmã Dulce, e começou a falar aquilo que ele sabia. O que ele sabia? O alfabeto. Então ele se ajoelhou, sonho, e começou a falar. Bem contrito. A, B, C, D, e foi em frente. E aí um senhor que estava passando por ali foi atraído pela voz daquele adolescente e se aproximou, o viu ajoelhado, de olhos fechados, contrito, falar as últimas letras do alfabeto. R, S, T, U, V, X, Y, Z. E aí o moço se aproximou e perguntou ao João Cláudio, o que você está fazendo, pastorzinho? Aí disse, eu estou orando. É que eu não sei qualquer tipo de oração, mas eu sei que preciso de Deus e meu rebanho também. Então a única coisa que eu sei fazer, que eu conheço, é o alfabeto. Então eu pensei que se eu falar o alfabeto, o Senhor vai pegar as letras e formar as palavras da oração que eu devia fazer. Aí o homem ficou comovido, olhou para o menino e disse, certamente, filho, Deus fará isso. Certamente fará. Porque quando o coração fala bem, os lábios não podem falar mal. E a oração que se eleva até o céu é a oração que brota de um coração contrito, de um coração puro, de um coração quebrantado. Estamos começando a responder alguma coisa do título da mensagem de hoje, a oração que Deus ouve. O primeiro texto, nós vamos encontrar Davi, logo depois, irmã Iagana, de dois grandes pecados, o adultério com Batseba e o assassinato, o plano de assassinato do marido dela, Urias. Nós vamos encontrar Davi completamente arrependido, fazendo uma oração do Senhor, no Salmo 51, você que está aí no meio, volta um pouquinho, Salmo 51, a partir do versículo 16. Salmo 51, versículo 16. Davi diz assim, falando com Deus, Senhor, pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. Quer dizer, se tu gostasses de sacrifício, eu faria tudo, todos eles. E não te agradas de holocausto. Versículo 17. Agora você preste muita atenção. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Onde está quebrantado, você pode entender humilhado. Um coração compungido, onde está compungido, você pode entender arrependido. E contrito, onde está contrito, você pode entender triste, abatido pelo pecado que causou. Então, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quando Jeremias escreveu aqueles que foram levados cativos, quando a Babilônia invadiu o reino de Judá, matou milhares de pessoas, deixou os idosos, as mulheres lá, e levou os melhores e os mais jovens para a Babilônia, os cativos, os prisioneiros para a Babilônia. E quando Jeremias escreve aos cativos da Babilônia, ele diz assim, em Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Jeremias 29, versículo 11. Agora, o Senhor fala pela boca de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Graça plena. Você ouviu a voz do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Agora, entenda por quê. Para quê? Para, leia comigo, vos dar o fim que desejais. Olha, preste bem atenção. O Senhor está dizendo, esta manhã, que o pensamento dele em relação à sua igreja, aos seus, é satisfazer os desejos do nosso coração. É isso que ele está dizendo. Pensamentos de bem, de paz, não de mal, para dar a vocês o fim, a finalidade, o que vocês desejam. Aí ele diz: então me invocareis, quer dizer, orareis a mim, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. A condição está no verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você já tem aqui uma resposta. Que a condição, aquela pergunta que nós fizemos na introdução, a condição essencial, o requisito fundamental para que uma oração seja ouvida por Deus e considerada por Ele, a ponto de vir a ser atendida, é que brote de um coração quebrantado, arrependido, com autenticidade, com pureza, que haja uma oração verdadeira, sem lugares escondidinhos, um coração que se expõe tudo àquele que já conhece tudo a seu respeito. Só quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a condição essencial. Se você vai fazer uma oração, você tem que se prostrar no altar, radiografado pelo Senhor, sem esconder nada. Ele sabe tudo, mas tem que vir de um coração quebrantado, arrependido, contrito, abatido, por ter ofendido ao Senhor. É assim que a gente começa. É claro que há outros obstáculos às orações, outros empecilhos para que as nossas orações não sejam recebidas pelo Senhor e nem atendidas conforme nós pensamos. Então, nesta primeira parte de hoje, eu vou tratar de 2 obstáculos às orações. E na próxima vez, se o Senhor nos permitir, eu vou tratar do terceiro e último obstáculo, só que o terceiro e último precisa de mais tempo. É um obstáculo que precisa ser tratado com mais devagar. Então, hoje, nós vamos tratar de 2 obstáculos, empecilhos que impedem o atendimento das nossas orações. Vamos começar pelo homem. Simone. Simone deseja algo. Ela vem aqui no altar, nunca veio aqui no altar. Ela vem aqui no altar e ora uma oração maravilhosa de agradecimento pelo dia, pelo sol, pelo tempo, papapá, dá graças a Deus e senta no lugar. O primeiro problema para o nosso desejo que está no nosso coração ser atendido é não pedir. Ela não pediu nada. Entendeu? Para você alcançar aquilo que o seu coração deseja, você tem que pedir. Você tem que buscar diante de Deus. Você tem que chegar no gabinete da sala do trono e bater.
para a porta se abrir. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Vou ler devagarinho. Diz assim, leia, igreja, você pode ler comigo, por favor? Diz assim, pedi, buscai, e achareis, batei, e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, Recebe, o que busca e quem bate. bate, abre-se. Então você tem que pedir aquilo que precisa. É a primeira condição. Tem que pedir, tem que abrir os lábios. Quando você abre os lábios, você diz, mas o Senhor já sabe, Ele já sabe. Mas Ele quer que você exponha diante de todas as potestades que é dele que você espera a bênção. E de mais de ninguém. E é só Ele que pode satisfazer o desejo do seu coração. Ah, e tem uma coisa. Você deve insistir. Você deve ser perseverante, você deve persistir, porque há algumas pessoas que depois das primeiras orações, dos primeiros pedidos, como o Senhor não respondeu, não deu, ela conclui erradamente que o Senhor não quer atender. Concluiu errado. A palavra diz aqui no verso 7, no verso 8, quem pede o quê? Quem pede o quê? Não diz o quê? Eu vou ler essa pergunta de novo. No verso 8 está escrito, pois todo o que pede o quê? Mas não diz o quê? Quem busca, o que está escrito aqui? Mas não diz quando. E quem bate, mas não diz que a hora que a porta vai abrir na mesma hora, no mesmo instante. Olha, meus amados, irmão Marlene, Abrantes, há muita coisa que nós precisamos aprender sobre oração. Mas muita coisa. Parece que nós somos catedráticos de oração, mas precisamos aprender muita coisa. E uma das coisas que nós precisamos aprender é não aprender como alguns que estão orando pela TV aí. Quando você se aproxima do seu Deus para orar, lembre-se, você está se aproximando de Deus. Ele é soberano. Ele é santo. Vou relembrar. Diante da face de Deus, anjos se movem de dia e de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que era, que é e que é o Senhor dos exércitos. O Senhor é soberano. Quando nós vamos orar, o Senhor, lembre-se, Deus não pode ser controlado. Não pode ser coagido por ninguém. Ele faz o que é melhor. Ele quer o nosso bem. Ele responde da maneira que for melhor. Outro dia meu filho Paulo gosta de colecionar frases. Eu vou tentar lembrar. Outro dia ele me mostrou uma frase no celular, estava escrito aqui. Deus me dá aquilo que eu pediria se eu soubesse o que Ele sabe. Entendeu? Então, na hora que eu oro ao Senhor, eu entrego a Ele os meus pedidos e eu descanso também. Porque Ele,
Olha, mesmo que Deus tenha dito, eu vou atender, mesmo que Deus tenha dito, eu prometo que eu vou atender, Delmar, ele prometeu que ia libertar o povo dele do Egito e levou 400 anos para isso. Sabe por quê? Porque ele vai fazer no momento certo. Na hora que Faraó for, tá. Na hora que o líder for, Moisés. Na hora que as condições estiverem assim. Então Deus sabe a hora exata e como vai atender. Ele é o Senhor. E nós não podemos esquecer isso. Nós estamos lidando com o homem. Ele não pode ser bajulado, não pode ser controlado, não pode ser coagido. Ele é Deus. E depois que ele cumpriu a promessa dele, tirou o povo dele do Egito, depois de 400 anos, ele prometeu levar para Canaã. Ele levou 40 anos. 40 anos. E entre a promessa de possuir Canaã, entre a promessa de possuir Canaã, irmãos, e entrar na terra prometida, houve um deserto. E provas de fé nesse deserto. E provas de fé nesse deserto. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Com quem? Com quem passou na prova, Josué e Caleb, com a outra geração. Sabe, às vezes nós esquecemos que estamos tratando com Deus. Isso serve para nós na nossa vida. Coloque em oração, quebrante-se diante do Senhor, arrependa-se de algum erro, coloque para Deus da maneira, Senhor, eu quero isso assim, mas eu deixo a teu critério o tempo, eu deixo a teu critério a maneira, eu deixo a teu critério até se isso que eu estou pedindo é bom para mim, e eu entro no teu descanso. Aleluia, glória a Deus. Porque tu és Deus. Amém. Verso 9. Ou qual dentre vós é o homem, eu estou lendo Mateus 7, 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Quantas verdades! Quantas verdades! Deus olha para o nosso coração. Deus não gosta de hipocrisia, gosta de sinceridade, de verdade. Não precisa ser adulado, não precisa de sacrifício. Deus não precisa que você caminhe com a cruz nas costas e ande quilômetros e quilômetros para cumprir alguma coisa. Ele não precisa do nosso jejum para fazer alguma coisa. Se eu estou fazendo isso para que Deus atenda a minha oração, eu estou tentando corrompê-lo. Barganhar com Deus, isso é um negócio. Não é assim que se obtém ou que se deseja diante de um Deus absolutamente santo. Eu estou falando tudo ao contrário do que a religiosidade ensina, mas eu estou falando a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A verdade, qual é a verdade? É que Ele é o nosso Pai, é o Pai nosso que está nos céus, é um Deus amoroso, que tem pensamentos bons a nosso respeito, que nos compreende, que nos quer bem, se importa conosco, é digno de toda a confiança. E, meus amados irmãos, não tente mudar Deus para a forma com que o pessoal quer.
lidar com Deus. Ao contrário, se você está num desses erros, faça o oposto. Mude a sua postura diante dele. Confie em Deus. Amém? Amém. Salmo 37, a partir do versículo 3. Salmo 37. A partir do verso 3, eu queria que a igreja lesse comigo, se puder. A palavra-chave aqui é confia, viu? Salmo 37, verso 3, igreja, leia comigo. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quantas vezes você leu isso? Muitas vezes nós lemos. Quantas praticamos? Agora que é a questão, amados, eu vou falar outra vez aqui, acho que essa frase eu só falei 128 vezes. A única razão para nós estarmos estudando a palavra de Deus, a única razão é aplicá-la na nossa vida. Se não for para aplicar, é melhor nem conhecer. Então, confia no Senhor. Ah, olha, quando você confia no Senhor, igrejando para cá, há duas coisas que doem muito no ser humano. Pelo menos é o que eu penso. Eu não sei o que vocês pensam. Para mim, as duas coisas que mais doem é a injustiça, atribuída a você uma coisa, um pensamento que você não fez, não teve, uma ideia, um propósito, ou a rejeição. São as duas coisas que eu acho pior. Se você está passando por um problema desse, de injustiça, estão tratando você como se você fosse culpado de alguma coisa, você é inocente. Se você está sendo rejeitado, e se você é capaz de fazer isso, que o Senhor diz, entregar o seu caminho, confiar nele, olha o que o Senhor promete para você no verso 6. Ele que fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Em outras palavras, você não precisa se defender. Tem quem defenda você. Aleluia, glória a Deus. Coloque para o Senhor, dê para Ele. Senhor, olha só o que estão tentando fazer comigo. Coloca no altar do Senhor e descansa. Ele vai fazer sobressair a sua justiça. Então, a primeira coisa, o primeiro empecilho, que eu dei o exemplo para a Simone, o primeiro obstáculo de oração não ser atendida é não pedir, não buscar, não bater. O segundo obstáculo é pedir, buscar, bater, mas fora da vontade de Deus. Esse é outro problema sério. E quando acontece isso, quando nós começamos a pedir, buscar e bater fora da vontade de Deus, nós ficamos com uma sensação horrorosa, porque a sensação é que Deus não respondeu. A sensação é que Deus se escondeu de nós. Ele não nos deixou achar. Mas a verdade é que Ele sabe como o que nós estamos pedindo está fora da vontade dEle. É como o verso que nós lemos ainda há pouco. Nós estamos pedindo, buscando e batendo por pedra, pensando que é pão. Nós estamos pedindo, buscando e batendo por cobra, por serpente venenosa, e não por peixe. Quando a gente ora e pede as coisas fora da vontade de Deus,
Para nós estamos pedindo pão, mas que Deus que sabe de tudo, mas Deus que sabe de tudo, teu filho está pedindo pedra. Eu não posso dar pedra. Para mim, eu estou pedindo peixe, mas Deus que já sabe, que você está pedindo serpente venenosa. Não posso dar para ele. Porque nós estamos batendo a porta do Senhor, pedindo, insistindo por situações que nos trarão sérios problemas, por pessoas que nos farão infelizes. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de emprego. A oração pode ser por um emprego. Tá bem? Amém? 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 Opa, isso daqui acordou. Mas se eu oro por um determinado emprego, Senhor, eu quero aquele emprego, pode ser que eu esteja pensando que aquele emprego vai me dar sustento, pão, vai me dar um nível de trabalho que eu possa trazer, prover a minha família, mas como o Senhor vê todas as coisas, Ele sabe que aquele emprego que você está pedindo vai levá-lo não só à derrota, mas ao pecado. É uma pedra. Ele não vai dar. Às vezes, a moça não está pedindo um varão de Deus, ela está querendo aquele bonitão. Aquele bonitão que tem uns desenhos, sei lá. Pensando que vai ter um amigo, pensando que vai ter um companheiro, pensando que vai ter um amor, mas pensando que é peixe, mas na verdade é serpente venenosa, vai afastá-la do Senhor, vai seduzir, vai arrastar para as coisas do mundo. É cobra, é serpente venenosa. O Senhor não vai dar perfeito. Só quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Mas uma coisa, a escolha é nossa. Quando você pede alguma coisa pensando que é bom e o Senhor não atende ou dá outra, você tem 2 opções. Ou você fica frustrado, não adianta orar, não vou orar, né? Ou então, você confia em Deus, confia que Ele ouviu a oração e vai lhe dar boas coisas, e você não vai ficar zangadinho com Deus, deixando de ir à igreja, deixando de dar dízimo, se mudando, essas coisas que a carne faz muito bem. Ou então, se você acha que é aquele namorado que você quer, é aquele emprego, e você, ao invés de receber de Deus o que Ele lhe der, você vai à luta, já esperei demais, Deus não me respondeu, então eu vou à luta, é esse. Você pode descobrir mais tarde pela dor, pelo sofrimento, pelo empobrecimento espiritual, que aquilo não é a sua vez. Porque a bênção de Deus enriquece. E ela não calça todas. E outra versão, não traz desgosto. Se é bênção de Deus e trouxe desgosto, não é bênção de Deus. Pastor Luiz, está ficando muito complicado. Eu tenho que ter o coração quebrantado, compungido, arrependido, humilhado, abatido. Tenho que ficar diante de Deus confiante, colocar tudo que eu quero, eu tenho que pedir, e o que Ele me der, eu tenho que aceitar, confiando que Ele é um Deus maravilhoso. E o Espírito Santo? Onde é que entra, Fátima, nessa história? Quando eu orei, irmã Zelane, na minha ignorância, eu pedi pedra, pensando que era pão.
o Espírito Santo de Deus ajeitou a minha oração e disse: está sério. Ele quer mesmo é pão, não é? Isso aí é pão. Quando Deus responde, atende a voz do Espírito, traz pão. Diferente do que eu pedi. Porque o Senhor, o Espírito, nos assiste. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, vou botar ignorância também, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É isso que acontece. Nós pedimos às vezes fora da vontade de Deus, o Espírito pede dentro da vontade de Deus, e depois ele anda de tanto pedir, nós recebemos exatamente aquilo que não pedimos. Porque Deus atende o Espírito e não a nós. Nós pedimos pedra, recebemos pão. Pedimos serpente venenosa, recebemos peixe. Qual é a atitude que nós vamos ter diante disso? Vamos dar graças a Deus, sabendo que Ele sempre escolhe o que é melhor para nós? Versículo 28. Outro dia, numa quarta-feira, abordamos esse verso, só ele, por causa dessa primeira palavra. Todos nós, quando vamos falar esse verso, pulamos o sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto, mas o verso começa com saber. E isso faz toda a diferença. Nós sabemos tudo. Sabemos ou não sabemos? Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18. Você continua a orar, viu, igreja? Igreja do Senhor. Diga assim: eu vou continuar a orar. Eu vou continuar a pedir. Mas vou aceitar o que Deus me der. Porque Ele é que sabe o que é melhor para mim. Verso 17, 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar, e em tudo dai graça. Em tudo, igreja. Mesmo aquilo que você recebeu sem pedir. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para o povo. Eu vou concluir para nós irmos para a ceia, mas antes de concluir, eu vou contar. Aliás, eu não vou contar, vou só relembrar, porque a igreja conhece a história. Todo mundo aqui já leu? Vou perguntar a Juliana, se ela leu. Já leu, Juliana? O quê? Já leu? A história daquela borboleta que estava sendo... Era uma lagarta, estava sendo metamorfoseada em borboleta, mudando a forma, saindo do casulo, tentando abrir as asas num esforço tremendo. Quem já leu essa história? Levanta a mão. Poucas pessoas. Mas então vou relembrar rápido. Eu, uma pessoa admirada, olhando na natureza, viu aquele esforço da borboletinha tentando sair do casulo e tal,
E ele disse, eu vou facilitar a vida dessa borboleta. Pegou uma gilete e deu uma cortadinha no casulo dela. Aí a borboleta saiu rapidamente com as asas. E nunca conseguiu voar. Porque o que faz a borboleta voar, o que passa o fluido do corpo dela para as asas, é o esforço que ela faz ao sair do casulo. Deus sabe quais são os esforços, os obstáculos, as situações difíceis que nós precisamos passar para nos tornarmos mais sábios, para nos tornarmos mais capazes de enfrentar a vida de acordo com a vontade dele, nos tornar experientes, fortes para vencer a vida. A gente não tem que facilitar tudo para os filhos. É preciso que eles ganhem forças nas asas para poder voar. Eu vou terminar, antes da última passagem, eu confiei aqui. Alguém escreveu, não sei quem. Olhe bem a questão do pão e pedra, olha a questão do peixe e serpente venenosa. A pessoa escreveu assim: eu pedi força, recebi dificuldades. Porque enfrentando as dificuldades. Eu pedi sabedoria, recebi problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, recebi inteligência e disposição para trabalhar. Eu pedi que tivesse um coração amoroso. O Senhor me deu pessoas para ajudar. Pedi favores, recebi oportunidades. Pedi coragem, recebi perigo para superar. Enfim, eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo do que precisava. Aleluia. Glória a Deus. E para concluirmos essa primeira parte, ainda temos uma segunda, com o terceiro obstáculo das orações, a oração que Deus todo. Eu quero perguntar à igreja: e se um dia você estiver inspirado, ouvir essa palavra de hoje, estiver se expondo, né, Eliana, a radioatividade da Bíblia, encharcado do Espírito, aí você se ajoelha e faz a oração certa, pedindo com o coração contrito e pedindo dentro da vontade de Deus, o que acontece? 1 João, com essa nós encerramos, capítulo 5, versículos 14 e 15. Guarde para debaixo do travesseiro. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Igreja, você pode ler comigo? E esta, ninguém está lá aí? 1 João, fica lá no finalzinho. 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos. Seja assim com você nas suas próximas orações. É o Espírito assim transmitindo a sua vida.